Era a manhã de 9 de novembro de 2005, em Robinson, Texas, uma cidadezinha tranquila e unida ao sul de Waco. Mas naquele dia em particular, a paz foi quebrada por um único telefonema. Uma mulher, com a voz trêmula de pânico e urgência, discou 911 para relatar que algo terrível havia acontecido dentro de sua casa. Embora os detalhes não estivessem claros, o tom de voz dela dizia tudo. Algo estava terrivelmente errado. Aquela ligação marcaria o início de uma história comovente, que abalaria uma pequena comunidade, devastaria uma família e deixaria o público atônito quando a verdade viesse à tona. Esta é a história de Darlene e Keith Gentry, um casamento marcado por amor, esperança, mágoas e, no fim, uma profunda tragédia. Darlene Dusko Kazili nasceu em 2 de novembro de 1974, a filha do meio de 3 irmãs em uma família amorosa e dedicada. Desde cedo, aqueles ao seu redor notaram um brilho especial nela. Amigos e familiares a descreveram como radiante, determinada e cheia de vida. Uma jovem que não era apenas bonita por fora, mas também bondosa e profundamente ambiciosa. Criada no centro do Texas, Darlene rapidamente se tornou uma figura querida na região. Seu sorriso radiante, cabelos loiros e carisma natural, ela tinha o dom de criar laços duradouros. Embora nunca tenha conquistado oficialmente um título de concurso de beleza, seus colegas e professores a apelidaram carinhosamente de Rainha da Beleza do Texas. Ela foi eleita rainha do baile de formatura, participou do corpo de bandeiras e sempre esteve no centro da vida escolar. Seu charme era natural. Não se tratava apenas da aparência, mas do calor humano que ela emanava. Darlene fazia as pessoas se sentirem vistas e valorizadas. Ela era admirada por seus colegas, querida por sua família e parecia ser uma jovem com um futuro brilhante pela frente. Em 1993, Darlene se formou na Yale High School em Cameron e se matriculou no Texas State Technical College em Waco. Embora inicialmente buscasse formação como auxiliar de dentista, seu sonho era se tornar enfermeira. Foi durante esses anos de faculdade que ela conheceu alguém que mudaria para sempre o rumo de sua vida: Keith Gentry. Keith nasceu em 2 de setembro de 1974, em Waco, filho de Wayman e Glenda Gentry. Ele cresceu em Robinson, uma cidade onde os laços familiares e os valores comunitários ainda eram muito fortes. Com 2 irmãs e uma família extensa e amorosa, Keith foi cercado de apoio desde cedo. Na Robinson High School, Keith era conhecido por sua calma e força silenciosa. Ele não era do tipo que buscava os holofotes, mas aqueles que o conheciam valorizavam sua presença constante e seu coração bondoso. Keith não corria atrás de atenção. Ele comparecia, trabalhava duro e fazia o que precisava ser feito sem reclamar. Assim como Darlene, ele frequentou o Texas State Technical College, onde estudou desenho técnico e soldagem. Após a formatura, conseguiu um emprego estável como assistente de engenharia em uma empresa de serviços públicos, lançando as bases para um futuro sólido e responsável. Amigos e familiares frequentemente o descreviam como um provedor nato, focado, confiável e que já pensava na vida que queria construir. Quando Darlene e Keith se conheceram, a conexão entre eles foi imediata. A química era inegável e logo se apaixonaram profundamente. A família de Darlene acolheu Keith calorosamente e a família dele a recebeu da mesma forma. Para aqueles que os rodeavam, o casamento parecia inevitável. Mas como acontece com muitos casais jovens, o momento nem sempre coincidia. Em 1997, ambos já haviam se formado e se preparavam para o próximo capítulo de suas vidas. Darlene secretamente esperava um pedido de casamento, mas Keith ainda não estava pronto para se casar ou mesmo para morar junto. Após várias conversas sinceras, eles tomaram a difícil decisão de seguir caminhos separados. Suas famílias ficaram chocadas e o término afetou profundamente tanto Darlene quanto Keith. Eles estavam com o coração partido, incertos sobre um futuro sem o outro. Buscando um novo começo, Darlene se mudou para Dallas.
Ela voltou a trabalhar na área odontológica e tentou se adaptar ao ritmo acelerado da cidade, mas não se adaptou. Depois de cerca de um ano, Darlene voltou para casa e parecia que o destino estava à sua espera. Ela e Keith cruzaram seus caminhos mais uma vez. Dessa vez, não houve dúvidas. O reencontro foi rápido, decisivo e cheio de promessas. Em 1999, Keith a pediu em casamento, e pouco depois, ele e Darlene se casaram. Parecia que tudo finalmente se encaixava. O jovem casal comprou sua primeira casa e começou a construir a vida que antes só haviam imaginado. No entanto, para Darlene, algo ainda parecia incompleto. Embora tenha retornado à sua carreira na área odontológica, ela percebeu que sua verdadeira paixão estava em outro lugar. Determinada e focada, voltou a estudar, dessa vez para cursar enfermagem. Keith a apoiou firmemente em sua decisão, orgulhoso de ver sua esposa perseguindo seus objetivos. Aparentemente, eles eram um casal feliz. Riam frequentemente, dividiam as responsabilidades e aproveitavam plenamente a vida juntos. No início dos anos 2000, os Gentrys se estabeleceram no que parecia ser uma vida ideal em Robinson, Texas, uma cidade tranquila nos arredores de Waco. A casa deles ficava em um bairro residencial tranquilo, convenientemente localizada ao lado da casa dos pais de Keith. A princípio, essa proximidade ofereceu conforto e apoio, mas com o tempo, essa proximidade se mostraria mais complicada. Keith trabalhava de forma estável como assistente de engenharia em uma companhia elétrica, enquanto Darlene prosperava como enfermeira. Com duas rendas estáveis, eles viviam confortavelmente, não de forma extravagante, mas o suficiente para sustentar sua família crescente e desfrutar de alguns luxos ocasionais. A família continuava sendo o centro de seus planos. Em 2001, nasceu seu primeiro filho, Chase. Cody nasceu em 2004 e em 2005 chegou o terceiro filho, Kate. De fora, os Gentrys pareciam se adaptar à paternidade com muita naturalidade. Com a ajuda dos avós paternos e maternos, eles criaram um lar repleto de amor, tradição e estabilidade. Eles eram o tipo de família que todos admiravam, atraentes, unidos, com 3 lindos meninos e uma casa perfeita. Mas por baixo da superfície começavam a surgir rachaduras. O trabalho de Keith exigia viagens frequentes, muitas vezes deixando Darlene sozinha para conciliar o emprego em tempo inteiro e a criação dos filhos. Ela cuidava das crianças, administrava a casa e cumpria seus deveres como enfermeira. Mesmo quando Keith estava em casa, a divisão de tarefas não mudava muito. Exausto das viagens, ele frequentemente buscava descansar em vez de mergulhar no caos diário da vida familiar. Percebendo o impacto que isso estava causando em seu casamento, Keith tomou uma decisão difícil. Ele deixou seu emprego mais bem remunerado e que exigia muitas viagens para assumir um cargo administrativo que lhe permitisse ficar mais em casa. Foi uma decisão baseada no amor e na responsabilidade, mas teve um preço. O corte salarial afetou as finanças da família, e Keith logo começou a se sentir preso em um emprego que não oferecia o desafio e a satisfação do seu cargo anterior. A frustração começou a aumentar. Os hábitos de compras de Darlene, segundo relatos, permaneceram inalterados. Ela mantinha a casa impecável, organizava encontros sociais e continuava fazendo compras que a família já não podia pagar confortavelmente. As tensões em torno do dinheiro aumentaram. Keith acreditava que ela estava sendo improvidente com as finanças da família. Ao mesmo tempo, ele começou a ficar ressentido à medida que mais responsabilidades com os cuidados dos filhos passaram a recair sobre ele e seus pais. Amigos e familiares começaram a notar uma mudança. O casal, antes afetuoso, agora parecia distante. Queixas silenciosas substituíram o riso e uma sutil barreira emocional começou a se erguer entre eles. A pressão estava aumentando. Mesmo assim, não havia nenhum sinal claro de que Keith ou Darlene quisessem terminar o casamento. Pelo contrário, Keith parecia determinado a manter tudo unido. Mas tudo mudou na manhã de 9 de novembro de 2005. Exatamente às 6h11 da manhã, Darlene, desesperada, ligou para o serviço de emergência. Sua voz tremia enquanto descrevia uma cena arrepiante. A porta traseira da casa estava aberta e seu marido, Keith, estava deitado na cama, coberto de sangue, mal respirando. Ela disse à atendente que algumas das armas de Keith haviam sumido e descreveu como ele estava gorgolhando, com espuma rosada saindo de sua boca. Darlene alegou que não dormiu ao lado de Keith naquela noite. O filho mais novo, com apenas 18 meses na época, estava inquieto. Segundo ela, levou a criança para um quarto separado, onde os outros 2 filhos dormiam, e permaneceu lá até às 6 da manhã.
quando acordou e encontrou a porta traseira aberta e o marido gravemente ferido. Os paramédicos chegaram à residência Gentry logo depois. Keith ainda estava vivo, mas por um fio. Ele havia levado um tiro na cabeça e estava completamente inconsciente. A espuma rosada em sua boca, sinal de trauma grave, indicava que era improvável que ele se recuperasse. Equipes de emergência o levaram às pressas para o Hillcrest Baptist Medical Center em Waco, onde foi colocado em suporte de vida. Apesar dos esforços da equipe médica, Keith nunca recuperou a consciência. 2 dias depois, em 11 de novembro de 2005, ele foi declarado morto. Uma investigação de homicídio foi então iniciada. Os detetives rapidamente voltaram sua atenção para a única outra adulta presente na casa naquela noite, Darlene. A versão dos fatos apresentada por ela tornou-se central para o caso, e ela foi levada para interrogatório quase imediatamente. Darlene contou à polícia que a noite de 8 de novembro havia começado sem incidentes. Ela havia saído para jantar e beber com amigos, retornando para casa por volta das 20h30. Mas o que encontrou, segundo ela, não foi uma recepção calorosa. Segundo Darlene, Keith ficou chateado. Ele havia encontrado um recibo de restaurante, prova de mais um gasto que considerou imprudente e irresponsável. Diante das dificuldades financeiras da família, isso o irritou profundamente. Os dois discutiram e Darlene saiu de casa frustrada, dando uma volta pelo carro para se acalmar. Quando voltou mais tarde naquela noite, afirmou ter se desculpado e tentado superar a desavença. Keith foi dormir no quarto principal e Darlene ficou com os 3 filhos no quarto de outros. Ela insistiu que isso era para ajudar a acalmar o filho mais novo, que estava irritado naquela noite. Ela se lembrou de ter acordado brevemente por volta das 5h15 da manhã, depois de ouvir o cachorro latir, mas não deu muita importância, já que o cachorro às vezes latia sem motivo e voltou a dormir. Por volta das 6 da manhã, ela disse que se levantou, caminhou pela casa e foi esperar Keith para ir trabalhar. Como ele não respondeu, ela entrou no quarto e encontrou-o deitado na cama, inconsciente e sangrando. Ela também afirmou ter notado que a porta dos fundos estava escancarada e que o armário de armas trancado havia sido violado, faltando todo o seu conteúdo. A versão dos fatos apresentada por Darlene pintou um cenário arrepiante. Alguém havia invadido sua casa durante a noite, assassinado seu marido e roubado diversas armas de fogo, sem deixar vestígios. Mas, conforme a investigação avançava, os detetives começaram a notar inconsistências preocupantes que colocavam toda a sua narrativa em dúvida. Para começar, o momento dos fatos. Darlene afirmou que só foi verificar como Keith estava às 6 horas da manhã, mas a análise forense sugeriu que o tiroteio provavelmente ocorreu bem antes disso. Os detalhes forenses começaram a pintar um quadro muito diferente daquele descrito por Darlene. A trajetória da bala, a quantidade e a localização do sangue acumulado e o estado de saúde de Keith indicavam que o tiroteio havia ocorrido muito mais cedo naquela noite, em um horário em que seria praticamente impossível dormir diante de tamanha violência. Essa revelação gerou preocupações imediatas. Outras inconsistências foram encontradas na cena do crime. Darlene havia relatado inicialmente que várias armas de fogo foram roubadas do armário de armas da família, mas várias dessas mesmas armas foram encontradas posteriormente empilhadas propositalmente do lado de fora da porta dos fundos. Esse tipo de arranjo não sugeria pânico ou pressa, sugeria planejamento prévio. Um invasor real não teria perdido tempo organizando as armas cuidadosamente antes de fugir. Ficou claro para os investigadores que alguém os havia colocado ali cuidadosamente, tentando criar a ilusão de um arrombamento apressado. Para tornar as coisas ainda mais suspeitas, apenas 2 pessoas tinham acesso ao armário de armas trancado: Keith e Darlene. Quem o abriu sabia não só onde ele estava localizado, mas também onde a chave escondida era guardada. Esse nível de familiaridade com a casa e seus recursos de segurança tornava a ideia de um arrombamento aleatório cada vez mais improvável. Então vieram as próprias ações de Darlene, ou melhor, sua inação. Como enfermeira formada, ela possuía tanto o conhecimento quanto a compostura para realizar uma reanimação cardiopulmonar, ou, pelo menos, verificar os sinais vitais. No entanto, ela não fez nenhuma das 2 coisas. Quando os paramédicos chegaram, encontraram-na no quarto com os filhos, sem fazer qualquer esforço para ajudar o marido gravemente ferido. Ela sequer saiu para guiar os socorristas até a casa. Em vez disso, ela permaneceu barricada no quarto, alegando posteriormente que o medo pela segurança de seus filhos a impediu de se mover.
Os sinais de alerta continuaram a se acumular. Os investigadores revisaram a ligação para 911 feita por Darlene, esperando pânico e confusão, a reação típica de alguém que encontra um ente querido baleado na cama. Mas o tom de Darlene era estranhamente calmo. Ela falava com clareza e método, relatando uma cronologia surpreendentemente detalhada de suas ações e de como dormiu, quase como se estivesse controlando a narrativa em vez de reagir a uma crise. Sua voz não soava como a de uma esposa em choque e luto. Parecia que alguém estava preparando uma defesa. Mais tarde, naquela mesma manhã, Darlene compareceu voluntariamente à delegacia para um depoimento formal. Inicialmente cooperativa, sua postura mudou no momento em que as perguntas se tornaram mais incisivas. Sem qualquer aviso prévio, ela invocou abruptamente seu direito à quinta emenda e solicitou um advogado. A entrevista foi imediatamente interrompida. Apesar do silêncio durante o interrogatório, Darlene continuou a afirmar sua inocência. Ela disse aos policiais que amava o seu marido e que jamais o machucaria. Reconheceu o estresse de criar 3 meninos pequenos e as dificuldades financeiras que enfrentavam, mas insistiu que seus problemas eram normais, não do tipo que levavam a um assassinato. Mesmo assim, as inconsistências em seu relato não podiam ser ignoradas. Desde o início, as evidências apontavam não para uma invasão domiciliar caótica, mas para um crime muito mais íntimo e premeditado. Quanto mais os detetives investigavam, mais perguntas perturbadoras surgiam. Quem tinha o motivo? Quem tinha acesso à casa? Quem teve a oportunidade de encenar a cena de forma tão convincente? Darlene ocasionalmente se emocionava e chorava durante seus depoimentos, sua voz embargando pela emoção, por vezes parecendo confusa, mas as demonstrações de emoção pouco contribuíram para diminuir a crescente suspeita. Ela falou com ternura do amor de Keith pelos filhos e insistiu repetidamente que também o amava. Mas declarações de amor não bastavam. As autoridades precisavam de algo concreto. Com a permissão de Darlene, os investigadores realizaram outra busca na residência. Desta vez, encontraram algo muito mais incriminador. No fundo do recipiente de lixo da cozinha, escondido entre os resíduos domésticos, descobriram um par de luvas de látex. Dentro de uma das luvas, havia um cartucho de calibre 22, com resíduos de pólvora e contendo DNA de apenas 2 pessoas, Keith e Darlene. Essa descoberta isolada tornou-se um ponto de virada crucial no caso. Pouco tempo depois, um possível motivo veio à tona. Os detetives descobriram que Keith tinha um seguro de vida avaliado entre 500 mil e 750 mil dólares. Para um casal com dificuldades financeiras, esse valor era significativo o suficiente para levantar sérias suspeitas de premeditação. 19 dias depois do tiroteio, em 28 de novembro de 2005, Darlene Gentry foi oficialmente presa e acusada do assassinato de seu marido, que foi baleado enquanto dormia em casa. Mas o tempo em que ela ficou sob custódia foi breve. Naquele mesmo dia, os pais de Keith, que se mantêm firmes na crença em sua inocência, pagaram uma fiança de 50 mil dólares para garantir sua libertação. A família Gentry, incluindo a mãe e o pai de Keith, se recusavam a acreditar que Darlene pudesse cometer um ato tão horrível. Para eles, ela não era apenas uma suspeita, era da família, a mãe de seus netos e alguém em que confiavam há anos. Mas quando o caso parecia se encaminhar para uma espera judicial, surgiam novos e surpreendentes desdobramentos. Após ser libertada sob fiança, Darlene entrou em contato com um proprietário de terras local e conhecido da família, Robert Pavelka. Ela expressou interesse em comprar um terreno rural tranquilo perto de Excel, no Texas, uma propriedade que tinha um lago sereno. Ela disse a Pavelka que aquilo a fazia lembrar do sonho de Keith de levar os filhos para pescar, uma homenagem tocante que comoveu a todos. Mas semanas depois, o tom dela mudou drasticamente. Darlene ligou para Pavelka novamente, desta vez com um pedido peculiar. Ela queria que o lago fosse aterrado. A mudança repentina foi perturbadora. Apenas algumas semanas antes, ela havia falado com carinho sobre a fonte. Agora queria que fosse apagada. Pavelka não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Preocupado, alertou as autoridades. Os investigadores ficaram cada vez mais desconfiados da insistência repentina de Darlene em aterrar o lago. Para eles, isso levantou uma questão crucial. O que ela estava tentando esconder debaixo d'água? Agindo por instinto, organizaram uma busca, e o que descobriram confirmou seus temores. No fundo do lago, havia um revólver calibre 22,
o mesmo calibre da cápsula encontrada anteriormente dentro das luvas de látex. Era a arma do crime. Apesar dessa descoberta importante, as evidências continuavam circunstanciais. O que eles precisavam agora era de algo indiscutível, uma ligação direta entre Darlene e a arma. Então eles voltaram a Robert Pavelka com um pedido ousado, que o ajudasse a armar uma trapaça. Ele acordou. Entrando na brincadeira, Pavelka ligou para Darlene e disse que estava se preparando para aterrar o lago, mas que primeiro precisava esvaziá-lo. Os investigadores esperavam que ela mordesse a isca, que a ameaça de exposição provocasse uma reação. E ela mordeu. No telefone, ela se mostrou calma, cooperativa e não demonstrou nenhuma preocupação aparente. Mas no dia seguinte, câmeras de vigilância escondidas a flagraram chegando à propriedade. Usando botas de vadear e segurando uma vara de pesca, ela entrou na água rasa e começou a putucar o fundo do lago, exatamente no local onde a polícia já havia recuperado o revólver. Toda a cena foi gravada. Com isso, os detetives tinham o que esperavam, a prova da culpa. Em fevereiro de 2007, Darlene Gentry, de 32 anos, foi a julgamento no condado de McLennan, Texas, acusada de homicídio em primeiro grau de seu marido, Keith, que foi baleado enquanto dormia em casa. O julgamento durou 5 dias. No centro da argumentação da acusação estava a filmagem de vigilância, mostrando Darlene no lago tentando recuperar a arma do crime dias depois que ela foi apreendida pelos investigadores. Foi esse momento que destruiu sua defesa. Todos os indícios anteriores, as luvas de látex no lixo, o arrombamento simulado, a cronologia suspeita, agora formavam uma narrativa condenatória. Sua equipe legal não apresentou testemunhas durante a fase de julgamento para determinar a inocência ou culpa. Basearam-se exclusivamente em interrogatórios e argumentos processuais. Mas as evidências eram esmagadoras. Em 8 de fevereiro de 2007, o júri deferiu o veredito: culpada de homicídio em primeiro grau. Darlene foi condenada a 60 anos de prisão. Os promotores argumentaram que seu motivo decorria tanto do desespero financeiro quanto da insatisfação emocional. Ela queria sair do casamento, queria uma nova vida e viu o seguro de vida de Keith avaliado entre $500 mil e $750 mil como o caminho para essa liberdade. Nas alegações finais, os promotores lembraram o júri que as aparências enganam. Apesar de sua aparente compostura, disseram: Darlene planejou e executou um crime a sangue frio. Ela está cumprindo pena na unidade Dr. Lane Murray, em Gatesville, Texas. Em 2007, seu pedido de novo julgamento foi negado pelo Tribunal de Apelações Criminais do Texas. Sua condenação permanece intacta. De acordo com os registros estaduais, ela poderá solicitar liberdade provisória em fevereiro de 2037. Caso a liberdade provisória seja negada, ela permanecerá encarcerada até fevereiro de 2067. Durante todo esse tempo, Darlene manteve sua inocência. Mas as consequências daquela manhã de novembro ultrapassaram em muito os muros da prisão. Em 2010, um juiz concedeu a guarda permanente de seus 3 filhos, Chase, Cody e Cade, aos pais de Keith. Foi emitida uma ordem de restrição proibindo Darlene de qualquer contato com eles. De acordo com os registros do tribunal, ela não falou com os filhos desde então. Keith Gentry foi lembrado como um homem tranquilo e estável, um pai dedicado, um marido leal e um provedor trabalhador. Ele escolheu a família em vez da ambição e o amor em vez do ganho pessoal. Sua vida foi pautada na integridade e, embora tenha sido interrompida precocemente, sua memória permanece viva. Sua família, seus amigos e principalmente seus filhos o lembram não pela forma como morreu, mas pela forma como viveu. Obrigado por ouvir esse caso hoje. O que você achou dessa história? Você acha que Darlene foi longe demais ao assassinar o marido? Compartilhe sua opinião, curta e inscreva-se no canal. Até o próximo episódio. Fique atento.